A tarde de outubro caiu sobre Boston como um presságio. O vento, afiado e implacável, se infiltrava entre os prédios com assobios de advertência. E uma garoa persistente dissufocava as luzes dos postes, tingindo de cinza a paisagem urbana. Tudo parecia mais apagado, mais distante. Meredith Randolph Holbrook desceu do táxi em frente à mansão de Bones Hill com o rosto coberto pela melancolia de quem retorna para casa para enfrentar o que não quer admitir. A mansão, imponente em seu estilo vitoriano de 3 andares, erguia-se entre a névoa como uma relíquia de outra época. Majestosa e fria, ela morava ali há 8 anos com seu marido, Tate Holbrook, um homem encantador nos círculos sociais e banqueiro proeminente no Boston Trust Bank. Mas naquela noite, após 2 semanas percorrendo os monumentos da Europa, Meredith não sentia o calor de casa em seu peito. Algo havia-se quebrado antes de partir. Uma suspeita que ela preferiu ignorar. Agora, ao colocar a mão enluvada sobre a grade da varanda, essa suspeita rugia com força em seu interior. O som de seus saltos nos degraus ecoou na quietude vespertina. Tirou as chaves da bolsa. Mas parou, respirou fundo, abriu a porta. A casa estava imersa em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo tic-tac do antigo relógio de pêndulo no hall. Acendeu as luzes. Os painéis de carvalho brilharam com um calor suave, mas não dissiparam a frieza do ar. Tirou o casaco de caxemira e o pendurou com cuidado, olhando ao redor com um nó no estômago. Tate, chamou com voz firme. Silêncio. Sobre a mesa do hall, uma nota escrita com a caligrafia característica de seu marido repousava como um artefato inocente. Jantar de negócios com clientes. Chegarei tarde. Beijos. T. Meredith apertou os lábios. Em 15 anos de casamento, ela aprendeu a ler as mentiras até mesmo na tinta. Subiu as escadas lentamente. O ar estava estranho, como se a casa não a esperasse. Ao passar pelo corredor, notou que o termostato não estava funcionando corretamente, a temperatura estava mais baixa do que o habitual. Algo não estava certo. No quarto, dirigiu-se sem pensar para a estante lateral que ocultava o cofre da família. Digitou a combinação com dedos que conheciam os números quase instintivamente, a data de seu casamento. Um leve estalo confirmou que tudo estava no lugar. Ou assim ela pensou. Abriu a porta de aço. Documentos, envelopes de dinheiro, pastas, tudo parecia em ordem. Tudo, exceto uma coisa. A caixa de veludo azul não estava lá. Meredith ficou paralisada. A joalheria com as peças mais valiosas da família Randall, o colar de safiras e diamantes. Os brincos, a pulseira, havia desaparecido. Aquelas joias não eram simples adornos, elas passavam de mãe para filha desde 1852. Eram história, eram honra, eram sangue. O mundo girou. Meredith fechou o cofre, deu um passo para trás e se deixou cair na cadeira ao lado da janela, sentindo o chão se desfazer sob seus pés. Será que Tate? Não podia. Ou talvez sim. Pegou o telefone. Discou seu número. 1, 2, 3 vezes. A caixa de correio respondeu com sua frieza habitual. Não deixou mensagem. Em vez disso, desceu determinada para o escritório de seu marido. Sempre respeitou o espaço dele. Mas naquela noite não era uma esposa. Era uma herdeira traída. A mesa estava impecável. Como sempre. Quase perfeita demais. Um recibo, descuidadamente esquecido, chamou sua atenção. Reconheceu-o imediatamente. Restaurante Mistral. Uma fatura de $820. 2 pessoas. Data do dia anterior. Assinado por Tate Holbrook, e por mais alguém. Desiree Von. O sangue subiu-lhe ao rosto. Ela não conhecia esse nome. Mas algo em seu instinto ancestral lhe disse que não se tratava de uma parceira de negócios. Mistral não era um lugar para negócios. Era íntimo, romântico. Subiu para a sala com a respiração contida. Não acendeu todas as luzes. Sentou-se na poltrona ao lado da lareira. Em silêncio, apenas uma lâmpada projetava um selo suave sobre o livro que estava em suas mãos. Embora ela não tenha lido uma única palavra, a chave girou na fechadura. A porta se abriu com discrição. Passos cautelosos. Ele achava que ela estava dormindo. Boa noite, disse Meredith das sombras. Tate deu um pulo. Meredith, não sabia que você tinha voltado. Eu teria ido te buscar. E perder o jantar de negócios. O ambiente pareceu congelar. Ele se aproximou, sorrindo. Usava uma camisa branca com um vestígio de carmim no colarinho. Não era o perfume habitual dele. Não era o carmim dele. Onde estão as joias? Perguntou ela sem se mover. Ele parou abruptamente. A luz da lâmpada iluminou seu rosto e a palidez que o atravessou foi reveladora. Que joias? Com as joias da família Randall. Não estão no cofre. Me diga onde estão. Você deve tê-las colocado em outro lugar. Tate, interrompeu com voz de gelo. Não minta para mim. Elas estavam lá quando eu fui. Onde estão agora? O homem engoliu em seco. Deu um passo para trás. Preciso de um copo, murmurou. E caminhou até o bar com as mãos trêmulas. Serviu um uísque duplo e bebeu de uma vez.
Estão seguras, disse finalmente. Eles me devolverão. Foi só um empréstimo, temporário. Você deu para ela, Meredith. Por favor. Você deu as joias da minha bisavó para a sua amante. O silêncio foi a única resposta. Meredith se levantou, ereta como uma rainha destronada que recuperou seu cetro. Você tem uma semana, disse com voz trêmula. Mas firme. 7 dias para devolver cada joia. Cada pedra. Cada elo. Depois falaremos sobre o divórcio. Não tire conclusões precipitadas. Uma semana. Tate. E sem mais. Subiu as escadas. Passos firmes. Orgulhosos. Quando fechou a porta do quarto. Deixou-se cair na cadeira. Não chorou. Os Randall não choravam. Eles agiam. Naquela noite. Não dormiu. Planejou. Pensou. Calculou. Ao amanhecer. Já sabia o que faria. Tate Solbrook cometera o erro de sua vida ao subestimá-la. Logo ele saberia. E Desiree Von também saberia. Na manhã seguinte. Não houve alívio. Boston amanheceu coberta por uma neblina espessa que parecia se recusar a dissipar. Como se toda a cidade compartilhasse com Meredith Randall Solbrook o peso de uma verdade não dita. Enquanto o mundo despertava lentamente sob a bruma, Meredith já estava vestida, impecável em um terno de lã cinza pérola e blusa de seda marfim. Sentada em sua mesa pessoal, rodeada de silêncio e determinação. Às 11 em ponto, cruzou as portas do Bistro de Midi, um restaurante discreto no coração de Beaconsfield. Não era um lugar que frequentava com frequência. E foi justamente por isso que o escolheu. Elegante o suficiente para uma conversa séria. Reservado o suficiente para evitar olhares curiosos. A assistente de seu marido, Lauren Page, já a aguardava em uma mesa no canto. Nervosa, pálida, as mãos tremiam enquanto segurava o guardanapo. Lauren cumprimentou Meredith com uma cortesia cortante. Obrigada por vir. Senhora Solbrook, começou a jovem com uma voz suave. Por favor, Meredith, nos conhecemos há 5 anos. Não estamos no banco. Lauren engoliu em seco e assentiu. Era evidente em seus olhos que ela queria falar. Que havia muito tempo acumulando verdades que ninguém a deixava dizer. Pediram uma salada verde para Meredith. Sopa de galinha para Lauren. Água mineral. Não vinho. Não era hora de relaxar. Eu sei que isso pode ser desconfortável para você, começou Meredith, mas preciso de respostas. E você pode me dar elas. O silêncio ficou denso entre as duas. Lauren abaixou o olhar. Eu já estava querendo fazer isso há algum tempo. Mas o Sr. Solbrook é meu chefe. É complicado. Eu entendo. Por isso estou-te oferecendo essa oportunidade. Aqui, agora. Sem julgamento. Só a verdade. Lauren respirou fundo. Seus dedos se retorciam sob a mesa. Tudo começou em abril, disse por fim. No baile beneficente do hospital infantil. A senhora não foi porque estava em Chicago. Certo. Sim. Uma reunião com os desenvolvedores do campus médico. Exato. Nesse dia ele conheceu a Desiree. Ela era uma das modelos do desfile. Desde então, começaram a se vereador. Primeiro em jantares. Depois viagens curtas, eles têm um relacionamento há meses. O garfo tremeu levemente na mão de Meredith. Mas ela manteve a compostura. Eles moram juntos. Não, mas ele alugou um apartamento para ela em Back Bay. Um ático na Marlborough Street. E comprou um Porsche vermelho. Os pagamentos são feitos de uma conta auxiliar da empresa, eu acho. O garçom trouxe os pratos. Nenhuma das duas comeu. Com que frequência eles se veem? De 2 a 3 vezes por semana. Como mínimo. Tenho el calendário de citas de seu esposo em el móvel. Puedo mostrar-te-lo. Lauren deslizou el teléfono hacia Meredith. Aí estavam as pruebas, cenas com inversores. Reuniões estratégicas. Eventos de caridade. Pero sempre em los mesmos lugares. Em el mesmo tono. Uma história encoberta com precisão. ¿Tienes algum foto de ela? Lauren buscou em sua galeria. Esta é del último evento corporativo. Desiree vino como acompanhante de James Porter. Pero passou toda a noite com seu esposo. Meredith sentiu um golpe seco em el pecho ao ver a imagem. Desiree Von, alta, morena, de uma beleza agressiva, levava um vestido negro que abraçava sua figura como uma serpiente. Pero lo que hizo que Meredith apertara os punhos baixo a mesa no foi el vestido. Foi el collar de zafiros e grego diamantes de sua bisabuela. Resplandecia alrededor del coelho de aquela morrer como uma burla. Quando foi tomada esta foto? Saci 3 notis. Lo siento. De verdade. Meredith assentiu. Com calma. Demasiada calma. Sacou um sobre de seu bolso e grego lo deslizou por la mesa. Tómalo. Lauren lo mirou como se ardiera. No puedo aceptar eso. Si puedes. E grego debes. No es um suborno. Es um agradecimento. Por tua honestidade. Lauren tragou saliva. Tomou ele sobre e grego lo guardou em seu bolso com manos temblorosas. Conoces a um bom investigador privado? La jovem vacilou. Luego sacou na tarjeta de visita. Es Ralph Lind. Trabalhou para el banco há uns anos.
quando houve um escândalo interno. És meticuloso. E grego discreto. Meredith la tomou com elegância. Gracias. E grego na última coisa. Citei-te pergunta por esta reunião. Que reunião? Respondió Lauren, esbozando uma débil sonrisa. Meredith deixou um bilhete sobre a mesa e grego salió del restaurante. El aire helado le golpeou el rostro como um recordatorio de la realidade. Não era tiempo de lamentos. Era tiempo de estratégia. Marcou el número que figurava em la tarjeta. Senhor Flint, mi nombre es Meredith Randolph Holbrook. Necessito sua ajuda para reunir informação. Podemos ver-nos hoje? Uma hora mais tarde. Estava sentada frente a um escritório de roble maciço em uma oficina del distrito financeiro que olía café e grego coero viejo. Ezra Flint, um sombrio de mediana idade com olhos grises como acero polido. Começou a fazer perguntas mientras tomava notas. Que quer saber exatamente? Todo. Pero empecemos por ela. Desiree Von. Quero saber quem és realmente. Flint assentiu sem emitir júcio. E grego seu esposo. Tendremos tempo para isso. Agora mesmo. Ela é la clave. E grego por favor. Incluya todas as joias de la ciudad em seu radar. Se intenta vender algo. Necessito saberlo antes que nadie. Flint la observou durante um segundo. Luego assentiu. Entendido. Começará de imediato. Meredith se levantou. Estava começado a louvar de novo. Pero em seu interior, dia havia começado outra tormenta. E grego não se detendria hasta que recuperara cada pieza. Cada verdade. E grego cada pedaço de sua dignidade. El despacho de Ezra Flint estava envuelto em uma penumbra tranquila. Interrompida solo por la luz de sua lámpara de escritório e grego el murmúrio de la lluvia golpeando os cristais. Meredith estava de pé junto à ventana quando ele colocou os últimos documentos sobre a mesa. Desiree Von, melhor dicho. Diana Vasquez, dijo com voz firme. Golpeando ligeiramente el expediente. Se cambiou el nombre há 5 anos. Antes de eso, su historial es interessante. Meredith se girou despacio. Seu rosto era de piedra. Que classe de historial? Fraude com tarjetas de crédito. Intento de chantagem. Uso de documentação falsa. Denúncias por roubo de identidade. Lo habitual em alguém que vive de la aparência. La lista é larga, pero sempre desaparecia antes de ser atrapada. Su modus operandi era claro, casaba hombres ricos. Obtinha regalos custosos e grego luego desaparecia com elos antes de que nadie se atreviera a denunciada. Meredith se sentou lentamente, absorvendo a informação com calma implacável. E grego la joias? Perguntou, sua voz suave, pero com uma tensão palpável. Flint sacou mais fotografias. Cajas de seguridade, joieiros privados, listados de compras recentes em joierias de luxo. Pero entre todas as imagens, uma destacava, el collar desafios. Desiree a uno levava puesto. Descaradamente, como uma declaração de guerra. Não há intentado vender-las a informou Flint. Está demasiado orgulhosa. Le gusta exibir seu troféu. Perfeito, diz Meredith. Casi com dulzura. Se levantou. Tomou el expediente e grego lo colocou em seu bolso. Gracias, Sr. Flint. Agora es mi turno. El lunes começou com uma lovisna fina e grego persistente. Boston parecia haver-se vestido de luto para o que estava a ponto de ocorrer. A las 9 horas da manhã em ponto. Meredith entrou em la sede central del Boston Trust Bank. Vestida de negro impecável. Com perlas discretas ao coelho. Cruzou el vestíbulo com passo firme. Todos la conheciam ali. Todos sabiam seu apelido. El secretário del presidente del Conselho de Administração. Robert Serrington. La hizo passar sem demoras. Meredith, querida, dijo el sombrio al verla entrar. Que agradável surpresa. Ela lhe sonriu. Apenas. Tenemos que hablar, Robert. E grego no solo sobre a recaudação de fundos. Sacou a carpeta del bolso e grego la deixou sobre seu escritório. Serrington la abrió com cejas arqueadas. Que es esto? Pruebas. Del uso de fundos del banco para benefício personal por parte de Tate Holbrook. Transações desde contas corporativas hacia empresas fantasma. Gastos relacionados com uma mulher que ha falsificado sua identidade e grego antecedentes judiciais. Está todo documentado. El sombrio hoje o acento agudo el expediente com o rosto grave. Estás segura disto? Absolutamente. Silêncio. Largo. Gracias por informarlo. Esto tendrá consequências. Lucé, respondeu Meredith. E grego cree-me, Robert. Esto não é vingança. É justiça. A mesma tarde. Tate Holbrook foi amado à la oficina de Serrington. El despacho estava em completo silêncio quando se lhe informou que uma auditoria interna se havia iniciado oficialmente. Tate intentou parecer surpreendido, pero la palidez de seu rosto lo delatava. Hasta nuevo aviso, dijo Serrington, quedas suspendido de todas tus funções. Incluídas as carteiras de inversão asiáticas. E grego a partir de manhã.
terreubícaras é um despacho de la terceira planta. Tate sentiu um frio recorrer-lhe la espalda. Em la terceira planta, pero aí, sim, el antigo artivo, el nuevo diretor financiero ocupará tu oficina actual. Sin decir más, le entregaram sobre. Esto é solo el principio. Colabora com la auditoria si quieres conservar algo de dignidade. Desiree recibió el primer golpe al día siguiente. El titular del Boston Globe era demoledor. Modelo estafadora. El oscuro passado de Desiree Von. En la nota aparecia sus fotos. Su nombre real. Su historial delictivo. Sus ex-parejas milonarias. Y el rastro de joias y dudas impagadas que havia dejado tras de si. El artículo iba acompanhado de testemunhos y documentos obtenidos por Flint y entregados cuidadosamente a la redação por una fuente anónima. Meredith não necessito afirmar nada. La verdad se hablaba por si sola. Esse mesmo dia, Desiree recebeu chamadas de 5 agências, todos seus contratos quedavam cancelados. Incluso sua agente rompeu com ela. El Boston Herald dedicou sua portada à história. La mujer que casi arruinou na dinastia de Boston. Com uma foto de Desiree com el collar de zafiros y el subtítulo. Esse collar não era suyo. Nunca lo foi. Mientras tanto, Tate intentava resistir. Lamou a seus contactos. A seus clientes. Pero todos lhe cerraram las puertas. Su correo se llenaba de mensajes exigindo explicações. Los pasillos del banco eram agora uma passarela de miradas esquivas y cuchicheos venenosos. A la hora del almuerzo. 10 de seus clientes mais importantes solicitaram novo assessor. Por la tarde, recebeu aviso formal, se não entregava os documentos financeiros em 48 horas. Se abriria uma investigação judicial. Esa noite, em el ático de Marlborough Street. Desiree estalou em cólera. Lamou a Tate una y outra vez. Esto é culpa tuya. Me prometiste que deixarias a esa bruja. Y agora me arruiná. Não é mi culpa. Desiree, eu, sabes que, vou a contar-lo todo. A todos. Tenho fotos. Mensagens. Te diré. A ti y a tu esposa de porcelana. Colgó. Pero al minuto. Su móvel vibró. Mensaje desconhecido. Ni lo intentes. Algunas personas em Miami recuerdan quién eres. Y no le gusta hablar. Desiree se quedou helada. Solo dos personas sabían esse detalhe. Y una de ellas se lamava Meredith Randolph Holbrook. Al dia seguinte, Desiree despertou em apartamento vazio. La desolação era palpável. Su casero le havia dejado aviso de desalojo. La agência de modelos havia eliminado seu perfil. El sitio web que alojava seu book mostrava erro 404. Las redes sociais se inundavam com burla. Memes. Y capturas del artículo del Boston Globe. El mensaje era claro, estava acabada. Tate, por sua parte, recebeu uma lamada final em seu novo despacho polvoriento. Senhor Holbrook, diz a voz del presidente del conselho. Semos tomado uma decisão. El banco não apresentará cargos se usted apresenta sua renúncia imediatamente. Sem escândalos. Tate se olhou acento agudo sem dizer palavra. Se sentou frente a seu escritório vazio. Uma caja, uma foto, uma taza. 15 anos de carreira reduzidos a 3 objetos personais. Esse mesmo dia, Meredith firmou os papéis del divórcio. Sem lágrimas, sem discursos, solo uma firma. Y uma nota, le aconsejamos firmar sem objeciones. De lo contrario, os próximos documentos irão ao fiscal del estado. Las torres habían caído. Tate Holbrook se convirgió em el hombre que nadie queria contratar. Desiree Von, en la mujer que ninguna marca queria representar. Y Meredith. Meredith Randolph Holbrook era ahora la mujer que havia limpiado seu apelido com elegância quirúrgica. La ciudad entera lo sabia. La justicia se havia servido. Y aún no era el final. El despacho de Bradley Marsh y Associates. Situado en la última planta de edifício de piedra caliza com vistas ao rio Charles. Olía a cuero nuevo y madeira polida. Las luces tenues y el silencio sofisticado eram testigos mudos de finales y comienzos. Tate Holbrook de ela esperava em la sala de conferências. Vestia traje arrugado y gris. Com os ombros caídos y los ojos hundidos. El hombre que uma vez havia dominado as salas de juntas com uma sola mirada agora parecia levar uma década mais em cima. Não era ele mesmo. Talvez nunca lo havia sido. Meredith Randolph Holbrook entrou sem atisbo de dúvida. Sua elegância era sobria, vestido negro entalado. Abrigo de lana camel colgado com gracia em seu braço. Y uma carpeta de cuero bajo el outro. Buenos dias, diz com neutralidade. Tate se incorporou, como por reflexo, pero não dijo nada. El abogado de Meredith abrió la carpeta. Todos os términos têm sido aceptados. La casa de Beaconsfield. La propriedade em Cape Cod. La mitad de todos os ativos líquidos y de inversión. Además,
La cláusula de confidencialidade, qualquer declaração pública sobre os motivos del divórcio se considerará uma violação del acordo. Tate assentiu sem discutir. Página tras página. Firmou em silêncio. Su mano temblava ligeiramente. Nadie en la sala lo interrompió. Meredith no apartou os olhos de él. No com furia, ni com desprecio, solo com uma serenidade helada que dolia mais que qualquer grito. Quando todo estuvo firmado, Meredith se levantou. Deixa las laves com el guardia de seguridad, dijo sem mirá-lo. Meredith, musitó él. Ela se detuvo en la puerta. Puedo passar esta noite por la casa a recoger mis últimas coisas. Una pausa. A las 7, respondió ela. No mais tarde. La lluvia havia cessado quando Tate legou a sua antiga casa aquela noite. Em el vestíbulo esperavam várias cajas cuidadosamente embaladas. Fotografias enmarcadas. Livros antigos. Algumas chaquetas que aún conservavam el olor de outro tiempo. Meredith estava em el salão. Sirviendo whisky em dos vasos. Uma copa de despedida. Perguntou sem sarcasmo. Tate assentiu e grego se sentou. Beberam em silêncio, rodeados de sombras que de ano pertencia a nenhum dos dois. Recuerdas quando compramos esta casa? Dijo ele. Sim, tu querias algo moderno. E eu insisti em lo victoriano. Foi a única vez que ganhei essa discussão. Tate sorriu debilmente. E grego tinhas razão. La copa tintañou em sua mano. Não sabia por que estava ali. Solo que necessitava estarlo. Verlo una vez mais em esse lugar donde haviam sido felizes, aunque fuera em uma ilusão. Por que ela? Perguntou Meredith, sem levantar a voz. Tate beijou a mirada. No lo sé. Quizá por como me sacia sentir. Jovem, admirado, invencível. E grego valia a pena. Tate tragou saliva. No, ni sequer pouco. Meredith se levantou e grego caminhou hacia a ventana. Lo mais triste, dijo suavemente, é esse que eu lo supo todo el tiempo. Tate se girou hacia ela. Pero não encontrou palavras. Dia não importa, anadiou. Solo vete. Ela recogiu as cajas e grego se detuvo em la puerta. Nunca deixaré de lamentar-lo. Ela não respondeu. La puerta se cerrou com clique suave. A mansão ficou em silêncio. Meredith apagou as luzes. Subiu as escadas e parou em frente ao cofre. Ela o abriu. Dentro, brilhavam as joias da família. Restauradas e perfeitamente dispostas sobre o veludo azul. Ela pegou o colar, olhou-o por alguns segundos, e então o fechou novamente. Discou o número da sua corretora de imóveis. Jane, eu decidi. Vamos colocar a casa à venda. Tem certeza? Completamente. É hora de começar de novo. No coração do distrito financeiro. Uma nova placa adornava a fachada de um edifício de vidro e aço, Randall Architects. A empresa havia nascido das cinzas. Meredith havia resgatado seus projetos antigos. Revivido contatos e começado do zero. Com inteligência, discrição e uma reputação impecável. Ela conseguiu investidores. Em menos de 6 meses. Sua firma tornou-se sinônimo de inovação com raízes clássicas. O Boston Cultural Center, seu projeto insignia, já era considerado pela imprensa uma obra-prima do modernismo renascido. Toda manhã, Meredith chegava antes do amanhecer. Ligava à cafeteira, sentava-se diante da janela e contemplava como Boston despertava. A cidade que lhe havia tirado tanto, mas também lhe dera tudo. Em uma terça-feira pela manhã, sua assistente entrou com um sorriso. Senhorita Randall, o Museu de História confirmou o recebimento das joias. Eles estão encantados. Meredith acenou com a cabeça. Aquela decisão não havia sido fácil. Mas havia-se mostrado correta. Ela havia doado o colar, os brincos e a pulseira para o museu como parte da exposição permanente, Tesouros do Velho Boston. Junto com as joias, uma placa de bronze. Doação de Meredith Randall Holbrook. Em homenagem às mulheres que protegem a história e o legado. Era o símbolo de um fechamento. Um ato de libertação. Ela não precisava mais usar as joias de seus antepassados. Preferia criar sua própria história. Em uma noite fria de novembro, Meredith participou do baile beneficente anual do Algonquin Club. A alta sociedade de Boston a recebeu com sorrisos e respeito. Ela era, mais uma vez, a Sra. Randall, não pelo sobrenome de casada, mas por seu próprio mérito. Ao seu lado, o professor Alexander Cortes, arquiteto, historiador e homem de olhar tranquilo, a acompanhava com uma elegância serena. Eles se haviam conhecido em uma reunião profissional e, pouco a pouco, com cautela e sinceridade, uma nova conexão havia começado a crescer. Enquanto dançavam sob a cúpula dourada do salão principal, Alexander perguntou: em que você está pensando? Na ironia da vida, respondeu ela, olhando para as luzes. Às vezes, é preciso perder tudo para se encontrar. Em seu escritório, uma manhã, ela recebeu uma carta sem remetente. Papel comum, letras familiares, uma última tentativa. Não espero perdão, só queria que soubesse que, a cada dia, acordo pensando em como destruí o que mais tinha de valor.
Você. Sempre foi você. Meredith não assinou. Não respondeu. Não chorou. Simplesmente jogou-a no fogo da lareira. As palavras se transformaram em cinzas. E em seus olhos, só restava o futuro. O outono voltou a Boston com sua habitual solenidade, folhas douradas dançando entre as calçadas molhadas. Brisas frias acariciando as esquinas de Beacon Hill e um céu que parecia pesar sobre a cidade como um manto de história. Para Meredith Randall, aquele outubro tinha um tom distinto. Marcava exatamente um ano desde que assinou o divórcio com Tate Fulbrook. E desde que a mulher que um dia foi, morreu simbolicamente naquela sala de conferências. Agora, no 20º andar de um moderno edifício de vidro, Meredith contemplava a cidade de seu escritório com vista panorâmica. A placa de Randall Architects brilhava com elegância na entrada do hall. Seu escritório era reconhecido não apenas pela estética impecável, mas também pelo seu compromisso social. Meredith renasceu, e com ela, um novo capítulo para o sobrenome Randall começou. Senhorita Randall, disse sua assistente Grace à porta. O museu acabou de publicar a coleção permanente. As joias estão na sala principal. Já é oficial. Meredith sorriu suavemente. Obrigada, Grace. Quando a jovem fechou a porta, Meredith abriu seu laptop. Na capa digital do Boston Review, uma pequena nota chamou sua atenção. Exaltado executivo do Boston Trust se declara em falência, Tate Fulbrook. O ex-bancário em queda tenta recomeçar sua vida como consultor independente em uma pequena firma em Cato. O artigo mencionava a perda de todos os seus ativos, o fracasso de sua própria empresa de investimentos e sua aposentadoria da vida pública. Aparentemente, ele morava sozinho, em um pequeno apartamento alugado, e participava semanalmente de sessões de aconselhamento psicológico. A última imagem anexada mostrava-o caminhando por uma rua cinza, com o rosto envelhecido, barba por fazer e um olhar vazio. Meredith fechou o laptop sem emoção. Não havia satisfação, não havia rancor, apenas um silêncio final, a centenas de quilómetros ao sul, entre as luzes falsas e os neons estridentes de Las Vegas. Desiree, ou melhor, Diana Vasquez, vivia outro tipo de exílio. Ela havia passado por Miami, Houston, e agora tentava se manter à tona trabalhando em um cassino, vendendo sorrisos por gorjetas e lembranças para turistas que nunca perguntariam seu verdadeiro nome. Suas tentativas de voltar para o modelagem haviam falhado miseravelmente. Cada vez que se aproximava de uma agência, alguém já sabia sua história, seu passado criminal, seu rosto vinculado ao escândalo de Boston. Suas redes sociais foram desativadas. Seu agente não atendia. A indústria a havia enterrado viva. Ela morava em um quarto de motel com paredes rachadas e lençóis sintéticos. O espelho do banheiro refletia uma imagem que ela mal reconhecia: olheiras. Maquiagem barata. Um olhar que não mais hipnotizava, mas mendigava compaixão. Uma noite, no meio de uma crise de ansiedade, procurou o número de Meredith. Ela tinha guardado o contato em segredo. Hesitou, tremia, mas não teve coragem de ligar. O que poderia dizer a ela? Desculpa por ter querido ser você. Desculpa por roubar o que não me pertencia. Desculpa por destruir quem nunca me fez mal. O perdão já não era uma opção. Só restava o silêncio. Boston. Semanas depois, o Museu de História recebeu uma afluência incomum de visitantes. A nova sala, Tesouros do Velho Boston, chamou a atenção da imprensa. Das escolas, dos turistas. Em uma vitrine central, o colar de safiras e diamantes da família Randall brilhava sob uma luz suave. Cercado por uma placa que contava sua história, pertencente a uma das dinastias mais antigas de Boston. Este colar foi testemunha de traições, resiliências e justiça, doado por Meredith Randall como símbolo de integridade e legado. Entre os visitantes, uma mulher de cabelo grisalho parou com lágrimas nos olhos. Sabia, ela sussurrou para sua neta, essa joia foi o centro de um dos maiores escândalos da nossa cidade. E a mulher que a devolveu fez isso sem perder a cabeça, nem o coração. Meredith observava tudo de longe. Naquela noite, acompanhada de Alexander Cortes, o professor de arquitetura que se tornara seu parceiro discreto e constante. Ela caminhou entre as vitrines do museu com elegância natural. Não precisava ostentar nada. Sua força estava no passo firme e na voz serena. Alexander parou em frente ao colar e olhou-a de soslaio. Você se arrepende de tê-lo doado? De jeito nenhum, respondeu ela, não se trata do objeto. Trata-se do que ele representa. Não preciso mais dele. O verdadeiro poder está em não precisar prová-lo. Ele assentiu e lhe ofereceu o braço. Então você está pronta. Pronta para quê? Para deixar de olhar para trás. Na manhã seguinte, Meredith recebeu outra carta. Era de Tate. Não havia remetente. Mas ela reconheceu a letra. Não peço perdão. Só queria que soubesse que a solidão é a minha única companhia. Aprendi o valor do silêncio. Do tempo perdido. É acima de tudo. Do que nunca soube cuidar. Você. Ela não respondeu. Não guardou. Simplesmente jogou diretamente na lareira.
As palavras se consumiram suavemente. Naquela mesma tarde, a cidade de Boston se preparava para uma nova gala beneficente. Meredith, vestida com um elegante vestido de marfim, simples, mas impecável, entrou no salão acompanhada de Alexander. Todos os olhares se voltaram para ela com respeito. Não com curiosidade. Ela já não era a mulher do escândalo. Ela era a mulher que reconstruíra sua vida, pedra por pedra. E todos sabiam disso. A orquestra começou a tocar uma valsa. Vamos dançar? Perguntou Alexander. Pensei que não gostava de dançar. Somente com você. Na pista de dança, entre as luzes quentes e o reflexo dos candelabros. Meredith girou ao som da música. Como se tudo o que aconteceu antes, a dor, a humilhação, a traição, desaparecesse a cada passo. Não havia esquecimento, mas havia paz. Em um canto afastado da cidade, Tate Solbrook passava suas tardes em uma cafeteria simples, lendo jornais velhos, com um caderno de anotações que raramente preenchia. Às vezes, sonhava em voltar, ou pedir uma segunda chance. Mas sabia que aquele mundo já não lhe pertencia. Boston o havia expulso. Uma manhã, entre a correspondência, recebeu um convite para a inauguração de uma nova biblioteca universitária, projetada por Randall Architects. Não abriu, deixou sobre a mesa, e continuou a escrever em seu caderno: tudo o que não é valorizado, se perde. Diana, Desiree, trocou novamente de nome. Desta vez, Clara Morales. Trabalhava em uma loja de perfumes em um shopping em Tucson. Ninguém sabia quem ela era. E isso era tudo o que ela desejava agora. À noite, ela observava as estrelas do telhado de seu apartamento. Às vezes, pensava na joia que usava no pescoço. Pensava em quão perto esteve de pertencer a um mundo que nunca foi seu. Mas aquele mundo a havia devorado. Meredith fechou o álbum de fotos. As imagens do seu casamento, das férias, dos aniversários, já não doíam. Agora eram apenas isso, lembranças. Lições. Ela olhou pela janela. Boston brilhava com luzes suaves e elegantes. Já não era sua prisão. Era seu palco. E ela era a protagonista. A vida continuava. Para alguns, com a cabeça erguida. Para outros, tentando esquecer. E para poucos, fugindo de si mesmos. Mas para Meredith Randall, acabava de começar.